sobre a vida superabundante que Deus tem para você, a vida superabundante na graça, que Deus planejou para você, que Deus tem para você, e que com certeza você ou já está vivendo, se não está vivendo ainda, vai viver, porque Deus tem um plano e um propósito para você que o inferno não pode impedir de acontecer, amém? Vivendo na graça superabundante. Hoje é a 4ª mensagem dessa série, e hoje eu quero falar para você sobre fé, falar um pouquinho sobre fé. A Bíblia faz uma série de comparações entre graça e lei, em especial, obviamente, nas epístolas, não só nas epístolas, mas também de vez em quando a gente encontra esse contraste nos evangelhos, e eu quero mostrar para você hoje que Deus nos chamou para viver pela fé. Fé é superior ao legalismo, a fé é superior às ordenanças da lei, a fé é o centro da vida daquele que crê em Jesus Cristo. O justo viverá pela fé. Aqui em Romanos, no capítulo 1, nos versículos 16 e 17, é um dos 4 versículos bíblicos que dizem que o justo viverá pela fé. Você entende que quando Deus diz uma coisa uma vez, é muito importante? Mas que se Ele diz a mesma coisa 4 vezes, é bom você abrir os olhos, os ouvidos, a alma, o espírito e tudo, porque é para lá de importante. E 4 vezes na Bíblia, uma no Antigo Testamento em Abacuque, e 3 vezes no Novo Testamento, se repete o texto que diz: o justo viverá pela fé. Aquele que foi justificado em Cristo viverá pela fé. E aqui em Romanos ele diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho não é filosofia, não é ideia, não é religião. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E essa palavra salvação no grego é sotéria. Sotéria vem de sozo, e sozo é a palavrinha grega que, se você for no dicionário, você vai procurar lá, sozo, S-O-Z-O. Qual é a tradução de sozo? Salvação, cura, prosperidade, vida abundante, família abençoada. São conceitos embutidos dentro de sozo que se transmitem para sotéria, que é uma palavra derivada de sozo. Ou seja, ele está dizendo que o Evangelho é o poder de Deus para cura, libertação, prosperidade, vida abundante, vida abençoada de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justificação que nós temos diante de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, conforme está escrito: o justo viverá pela fé. Em Gálatas, no capítulo 3, num outro contexto, o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo agora aos Gálatas, ele diz: é evidente, é óbvio, é claro, é simples de se ver, basta ir ao Evangelho, ler as epístolas, e você vai ver que é fácil de se ver. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Gente, nós precisamos ter uma visão e um entendimento de fé, porque fé é uma certeza, fé é uma convicção. Fé não é uma postura religiosa, fé é uma convicção de que tudo que Deus prometeu se cumprirá na vida daquele que crê. Fé é uma postura de convicção. A fé é a certeza, é a convicção de coisas que ainda não se veem, mas nas quais já se crê. Amém? A fé, ela não é uma postura de tomara, vou torcer para tudo dar certo. Não é isso. Eu estou crendo que tudo vai dar certo. Não de acordo com os meus pensamentos, não de acordo com as circunstâncias, não de acordo com o que eu sinto, mas de acordo com o que a palavra do Deus vivo diz. Amém? Eu creio que tudo se cumprirá na minha vida de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Você pode dizer isso? Eu creio que na minha vida se cumprirá tudo aquilo que a palavra de Deus vivo diz. Aleluia! Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. O apóstolo Paulo está colocando aqui que você tem que fazer uma escolha. Ou você vai viver pela fé, ou você vai viver pelos preceitos da lei, pelo legalismo, porque a lei, ela gera legalismo. Ou você vai viver por um ou por outro. Quando você decide viver pela fé, pela lei, pelo legalismo, você tem que tomar um cuidado grande, porque ele diz: aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. E você vai ver que a lei, ela, ou você a cumpre 100%, ou você já perdeu. E esse é o drama de tentar viver pela lei, pelo legalismo. Porque o legalismo sempre te conduz para a insuficiência. Nunca é o suficiente, nunca é bom, nunca está completo, sempre está faltando.
Houve um rapaz que chegou para Jesus, um homem rico, que chegou a Jesus dizendo: Jesus, o que que me falta para ser salvo? Porque desde criança, desde que eu era criancinha pequena, lá em Barbacena, que eu cumpro toda a lei. E ele talvez imaginasse que Jesus dissesse para ele: então não te falta nada. Você já está 100%. Aliás, não sei nem o que você está fazendo aí que não está no meu lugar. Faz favor. Aí Jesus vira para ele e fala: olha, você já cumpriu toda a lei. Toda a lei. Então, uma coisa te falta. Porque, de acordo com a lei, sempre falta algo. Sempre falta algo. E com a lei, não tem média 5 para passar. Ou você tira 10, mas se não for 10, é 0. E quando você tira 0, você já jogou aquele tipo de jogo? Aquele joguinho de dado que você vai caminhando? Caminhe 3 casas. Agora avance 6 casas. Quando você está lá na frente, você cai numa que diz assim: volte ao início. Raiva. Não é? Quando você começa a andar com aquele peãozinho, você já está vendo que você vai cair ali. Você, 1, 2, 3, você tirou 6. Você já sabe, 3, 4, 5, vai assim, volte ao início. Com a lei é assim: se você não cumpriu tudo, cumpriu 99,9%, faltou 0,01%, volte ao início. Porque sempre falta alguma coisa. Mas a fé é uma postura diferente. A fé é uma postura em que eu creio que Jesus cumpriu toda a lei por mim. E agora, Cristo em mim é a esperança da glória. Agora que eu estou em Cristo, eu não me preocupo mais em eu cumprir a lei, porque Ele cumpriu. E essa vida que eu vivo, não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. E essa vida que eu vivo pela fé. Naquele que eu creio que cumpriu a lei por mim. Amém? Eu não tenho que ficar me preocupando agora com mandamentos. Eu tenho que simplesmente crer. Porque quando você olha para a questão de comparação entre lei e graça, na nova aliança, obediência não é raiz, é fruto. Na antiga aliança, obediência era raiz. Se você ler o Antigo Testamento, frequentemente você vai encontrar passagens que dizem: se vocês me obedecerem, nisso e naquilo, todas essas bênçãos virão sobre vocês. Deuteronômio 28 é um exemplo clássico. Se vocês me obedecerem e tal, todas essas bênçãos virão sobre vocês. Se vocês desobedecerem, todas essas maldições virão sobre vocês. Porque na lei, na antiga aliança, obediência era uma raiz. Na nova aliança, obediência é fruto. A obediência na nova aliança é fruto. Eu primeiro creio. Se eu creio, eu já estou obedecendo. Na nova aliança, quem obedece é quem crê. Primeiro vem a crença. E como consequência em crer, ao crer, eu já estou obedecendo. Quanto mais eu cresço em fé, mais simples e fácil para mim é obedecer a palavra de Deus. Eu não preciso decorar preceitos, eu não preciso criar um personagem, fazer tipo, eu simplesmente preciso crer. Quanto mais eu creio, mais eu cresço em obediência, porque obediência na nova aliança é fruto e não uma raiz. Amém, gente? Lucas 4, de 16 a 30, essa passagem é muito interessante porque ela explica para nós algumas coisas muito, muito bacanas. Olha só o que diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, Jesus entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Só que para você não achar que Jesus deu uma de... eu vou ler. Não, na sinagoga havia um diácono. O diácono é coisa que a igreja tirou da estrutura da sinagoga. A igreja não inventou o diácono. Já existia o diácono na sinagoga. Bispos e diáconos já existiam na sinagoga. Não dentro do estilo cultural e religioso que existe hoje na igreja, mas já existia o diácono e já existia uma estrutura organizacional. E o diácono, antes do culto, do estudo bíblico começar na sinagoga, o diácono designava: olha, você vai ler nessa hora, você vai ler naquela hora e tal. E alguém designou Jesus, o diácono designou Jesus. Por isso que ainda hoje, já havia diácono naquela época, e na nova aliança diz lá: resistir ao diácono e ele fugirá de vós. Era ele que designava. Então, Jesus foi escalado para fazer a leitura. Agora, olha só, Jesus não escolheu o livro que ia ler, nem a passagem que ia ler. O diácono vai, pega o rolo das Escrituras e dá nas mãos de Jesus o livro de Isaías. E aí diz aqui: então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim,
pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor, que é uma citação de Isaías 61, nos versículos 1 e 2. Mas aqui Jesus, ele não citou tudo, porque se você for a Isaías 61 e ler essa passagem, você vai ver que depois dessa frase, e apregoar o ano aceitável do Senhor, tem uma vírgula que diz, falar sobre o ano da vingança do nosso Deus. Mas antes disso, Jesus, pumba, fechou o livro. Porque o momento em que nós estamos vivendo, desde Jesus até o dia de hoje, não é o dia da vingança do nosso Deus, é o ano aceitável do Senhor. Por isso Jesus fechou o livro, não falou sobre a vingança, ele falou sobre o ano aceitável. É o tempo da graça, é o tempo da bênção, é o tempo do milagre, é o tempo da salvação. Amém? Esse é o tempo que nós estamos vivendo hoje. Não o tempo da vingança, mas o tempo da salvação. Então Jesus passou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabaste de ouvir. Todo judeu sabia e sabe até hoje que Isaías 61, 1 e 2 se refere profeticamente ao Messias. Quando Jesus diz isso, é como se ele estivesse dizendo, hoje se cumpriram as escrituras, está aqui o Messias. Olha a reação do povo. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios. E perguntavam, não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus, sem dúvida citar-me-eis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. Aí eu pulei um trecho grande, fui cair no versículo 28, porque no versículo 28 diz assim, que todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E se você ler mais adiante, diz lá no versículo 29, e levantando-se expulsaram-nos da cidade, levaram-no até o cimo do monte sobre o qual está edificada a cidade, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Eu estive nesse exato lugar onde tentaram jogar Jesus lá para baixo. Eu digo uma coisa para você, se tivessem jogado não tinha cruz, porque não ia sobrar Jesus, porque é uma encosta de pedra enorme, da onde você vê todo o vale do Armagedon, que o pessoal fala de Armagedon, é o vale do Armagedon, de lá de cima você vê todo o vale, e dizem que Napoleão, quando esteve naquele lugar, olhou e falou assim, esse é o mais perfeito campo de batalha que existe na face da terra. E é um lugar tão pedregoso e tão alto, que se alguém cair dali de cima, não sobra muita coisa para contar a história. E era hábito de se realmente precipitarem as pessoas, os hereges, e aqueles que iam contra a lei, eram julgados pela lei, eram condenados, eram jogados dali de cima, para serem apedrejados depois. Não precisava nem apedrejar depois, porque depois que a pessoa caiu naquela montoeira de pedra que tem na altura que é, já não precisava mais mandar pedra nenhuma, só mandava para cumprir realmente a lei, como tinha que ser. Mas era um lugar, e dali a Bíblia diz que Jesus, eles ficaram irados e levaram Jesus para jogá-lo do precipício. Agora, o que é que Jesus disse para esse pessoal que deixou esse povo tão irado? Porque eu sempre ouvi dizer que o povo ficou irado porque Jesus disse que ele era o Messias. O quê? Esse cara, o Messias, blasfêmia, joga esse camarada do precipício de Nazaré, que é um lugar que não onde ninguém sobrevive, mata esse camarada, extermina para ele sumir do mapa. Será que foi isso o que provocou ira no coração dessa turma da sinagoga? Vamos dar uma olhada no que Jesus disse que realmente provocou ira nesses homens. Eu voltei lá para o versículo 21. Aí no versículo 21 diz, então, passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios. Até aqui, enquanto Jesus disse, hoje se cumpriram as escrituras, eu sou o Messias, o povo se maravilhou. Estava todo mundo alegre e feliz. Aí alguém, num canto da sinagoga, fez o seguinte comentário. Mas peraí, esse cara aí não é o filho do seu José e da dona Maria? Que a gente conheceu quando era pequeno? Eu me lembro desse cara quando era pequeno aqui. Eu já brinquei de bolinha de gude com ele, rapaz. Cansei de soltar pipa junto com esse camarada. Que Messias! Sabe por quê? Porque Jesus era uma pessoa comum como qualquer um de nós. Jesus não era alguém que quando entrava, as pessoas paravam e olhavam e diziam, oh, Brad Pitt. Não era alguém que quando entrava, as pessoas olhavam e diziam, oh, que carisma, praticamente um Silvio Santos.
Ele era absolutamente comum como qualquer um de nós. No inglês, o pessoal usa até uma palavra que a gente não traduz para o português, porque no português a palavra tem um sentido muito ruim. Era uma pessoa ordinária, ordinary person. An ordinary person é uma pessoa comum. O ordinary no português, o ordinário, dá a impressão de uma coisa vagabunda, sem valor. Mas Jesus era uma pessoa como qualquer um de nós. Ele se tornou como um de nós. Amém? Para vir servir e não para ser servido. Se você olhasse para Jesus, talvez a sua reação fosse como desses homens que olharam para Jesus dizendo: o quê? Não é possível. Eu esperava que o Messias fosse um homem de 1,90 m, parrudo, forte e tal, e com uma voz possante. Mas esse cara, Jesus, o filho de José e de Maria, aquele garoto que a gente conheceu aqui, besteira, não pode ser. Não é possível que seja. E aí Jesus, sabendo desse comentário, percebendo esse comentário, ele diz: olha, sem dúvida, citar-me-eis este provérbio médico: cura-te a ti mesmo, tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu. Aí aqui é que o bicho começou a pegar, porque olha só o que Jesus vai falar: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom, que não era uma cidade judaica, era uma cidade de gentios, uma cidade de povos até inimigos do povo de Israel. Aí ele continua, ele vai adiante. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, nenhum deles foi curado, senão Naamã, o sírio. Você sabe que a Síria até hoje tem pinima com Israel. Mas isso não é de ontem, isso é desde aquela época. E na época de Eliseu, o único leproso na sua geração que foi curado não foi um israelita, foi um sírio, que era simplesmente o general em chefe de todas as forças do exército sírio, que era um exército inimigo do povo de Israel. Quando Jesus diz isso, esse povo ficou irado. Jesus não disse uma mentira, Jesus não inventou uma história, mas ele levantou alguma coisa que esse pessoal preferia deixar abafado num canto. Não cita essa história, dessa viúva de Sarepta. Não fica levantando essa bola desse tal de Naamã. Deixa isso quieto num canto, porque a gente não entende por que Deus fez isso. Ele fez, Deus é soberano, mas deixa isso quieto. Nem cita essa história, que é para não levantar poeira, para não fazer barulho. Deixa isso quieto. E Jesus levanta essas 2 bolas, essas 2 lebres. Olha, nenhuma viúva foi abençoada na época do profeta Elias, a não ser a viúva de Sarepta. Nenhum leproso foi curado, a não ser Naamã, o sírio, na época de Eliseu. Quando Jesus faz essa comparação, Jesus fala sobre as viúvas de Israel, comparando-a com as viúvas de Sarepta, uma não judia que recebeu provisão divina. Você diria que o milagre da viúva de Sarepta é um milagre de provisão? Se você não conhece a história, você sabe que o profeta Elias foi mandado até essa cidade, e lá ele promoveu esse milagre na casa dessa viúva, que tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e no pote de farinha não cessou de ter farinha, no pote de azeite não cessou de ter azeite durante 3 anos e meio, se multiplicando, suprindo as necessidades dela, do seu filho e de todo o povo da cidade, e de povos de outras cidades que vinham até a casa dela, e ela dava farinha, dava azeite e não cessava. Você diria que isso é um milagre de provisão? Você entende que provisão é prosperidade? Você diria que, quando você olha para Jesus falando sobre os leprosos em Israel, e falando sobre Naamã, um general sírio, não judeu, que recebeu cura, é óbvio que o milagre de Naamã, mergulha 7 vezes no Rio Jordão que você vai ser curado da lepra, e Naamã foi curado. Você está entendendo que isso aí, Jesus está falando sobre 2 pontos cruciais do Evangelho: cura e prosperidade. Que Jesus levantou para esse povo na sinagoga 2 aspectos que Deus quer fazer prevalecer na sua vida, quando você crê pela fé, que Jesus é o Cristo, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Messias, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus entra no circuito, 2 coisas começam a se estabelecer na sua vida: prosperidade e saúde bíblica, saúde divina. Porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho não é religião, o Evangelho não é religiosidade, o Evangelho não é filosofia, o Evangelho é poder de Deus. Amém? Dunamis.
A palavra que está no versículo bíblico, no grego, é dunamis, e dunamis não é simplesmente um poder no sentido de ser uma autoridade, é poder no sentido explosivo, de algo ativo, de algo que faz alguma coisa. E a fé é ativa. A fé não é algo passivo do tipo, Senhor, se tu quiseres me abençoarás. Não, a fé diz, eu creio que Deus me abençoará, porque em cada uma das promessas e em todas elas, eu já tenho através de Cristo Jesus o sim e o amém. A fé é uma postura ativa, a fé não é uma postura passiva, amém? Agora veja só, saúde e prosperidade divinas não são para aqueles que merecem. Jesus estava dizendo isso, olha, vocês se acham merecedores porque vocês são o povo da aliança, da antiga aliança, mas saúde e prosperidade não são para aqueles que merecem, mas para aquele que entende que Deus dá pela graça e você recebe pela fé. Não é porque eu sou obediente, não é porque eu cumpri isso ou aquilo, é porque eu creio. Deus dá pela graça, não porque Ele encontra em você perfeição, mas porque Ele te ama, porque Ele quer o melhor para você. Deus quer o melhor para você. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado, meu irmão, Deus quer o melhor para você. Gente, deixa eu dizer para você uma coisa. Há muitas pessoas que entram aqui na igreja durante a semana, veem o nosso som, veem as cadeiras, veem a estrutura da igreja, e falam, poxa, vocês trabalham com muita excelência. Mas entenda só uma coisa, tudo isso é apenas uma alegoria para mostrar para você que o Deus a quem você serve quer o melhor para você. Deus quer o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Amém? E a glória sempre é dele. A fé não é um poder meu, que faz com que eu me torne agora o cara. Não, a fé, a honra e a glória é toda dele, porque é ele quem realiza a obra. Eu creio, o crer cabe a mim, mas o fazer, o milagre cabe a Deus. É ele quem opera a obra por nós, para nós e através de nós. E até quando Deus me usa, a honra e a glória não são minhas, é dele. Porque é ele quem faz o poder dele fluir através de mim. Amém? Houve uma pessoa aí que perguntou, a pessoa que está passando por precisando de um milagre, e ela perguntou assim, mas vem cá, você já viu o pastor Fragale fazer algum milagre? Aí a pessoa respondeu, não, já vi vários e tal. Aí eu falei para ela, você respondeu errado, você não me viu fazer milagre nenhum. Eu não sou ninguém para fazer milagre, meu Deus do céu. Você já pode ter visto pessoas recebendo milagres, porque eu orei, porque eu impus as mãos, mas a honra e a glória são dele. Porque eu não tenho poder algum para curar você. Pelo contrário, é capaz de botar a mão na sua cabeça e você ficar pior ainda. Pastor, estava bem, o senhor botou a mão na minha cabeça, eu fiquei gripado, passou. Não, mas você não vai ficar gripado, porque você recebe pela fé. E você não recebe do pastor Fragale, você não recebe do diácono, do pastor João, ou do pastor Jorge, ou seja lá de quem for, do pastor Paulo, você recebe de Deus. Aquela pessoa que está orando para você é só um veículo através de quem Deus trouxe para orar por você, para falar palavras de fé, para encher o seu coração e contagiar o seu coração com uma palavra de fé, não com uma oração, mata a fé. Senhor, eis aqui o teu servo, doente, pálido, está mal. Senhor, faz uma obra, ou cura, ou mata e leva, mas acaba com este sofrimento agora em nome de Jesus. Não, essa oração não faça por mim. Vá orar assim para outro lado. Não me interessa se o doente está lá todo troncho, todo ruim. Senhor, está aqui o teu filho, o teu servo, em nome de Jesus, nós não aceitamos essa enfermidade prevalecendo. Vem com o teu poder agora e arrebenta as cadeias do inferno. E traz saúde, revigora, levanta, restaura. Amém? Porque não sou eu quem vai curar. Eu estou pedindo ao Deus vivo, Criador de todas as coisas, Senhor de todo o universo, que faça aquilo que lhe é próprio fazer. Milagres. Amém, gente? Aleluia. O resultado do evangelho sempre é saúde e prosperidade. Só não é quando você é contaminado com aquela palavra antifé. Não é bem assim, meu jovem. Não é bem assim, você está empolgado, porque você está só crente com algumas horas de convertido, mas eu já tenho experiência de anos e anos, e a cruz é pesada.
Se você vai julgar o evangelho pela sua experiência, então vamos pegar a Bíblia e vamos botar no lixo. Porque o que vale agora é a minha experiência e a sua experiência. Não, a minha experiência e a sua experiência não tem nada de valor diante da experiência de Jesus e da sua palavra. O que vale é a palavra dele. Amém? A palavra de Deus. Gálatas capítulo 4, os versículos 22 a 31, o apóstolo Paulo diz assim: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Você entende que Abraão é o pai da fé? É chamado na Bíblia de pai da fé. Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava, o outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne. O da livre, mediante a promessa, ou seja, mediante um milagre. Veja só o seguinte, quando Ismael nasceu, por que Ismael nasceu? Porque Abraão e Sara ainda não tinham um entendimento pleno sobre o exercício da fé. Eles não tinham Bíblia, eles não tinham livro, não tinham o apóstolo Paulo, não tinha ninguém para explicar nada para eles. E aí, Abraão recebe uma promessa de que ele vai ter um filho. Sara já, com 80, ela vai fumaça. Aí, Abraão, meu querido, olha só, eu quando tinha 19, 20 anos, eu não tive filho. Não vai ser agora aos 80 e pau que eu vou engravidar. Mas nós podemos dar uma mãozinha a Deus. Porque Deus nos deu inteligência para isso. Para a gente ajudar Ele. Então, olha só, eu tenho uma serva, Agar, você engravida Agar, quando ela estiver tendo filho, o filho nasce, bota sobre o meu ventre, e esse filho passa a ser legalmente meu filho, passa a ser seu filho, e está aí pronto, vai se cumprir a promessa, porque eles só conseguiam enxergar até então, uma maneira natural de Deus fazer as coisas. Não se limite a achar que Deus só vai resolver o seu problema usando o vizinho, o parente, o amigo, alguém que você conhece, porque Deus pode fazer coisas do arco da velha que você nem imagina. Mas você precisa crer, se posicionar para crer. E aí a Bíblia diz que então, depois veio, quando já nem Abraão, nem Sara podiam produzir filhos, quem ouça entenda, quando já não tinha mais condição nenhuma de Sara produzir filhos, e Abraão também, porque já tinha dobrado o cabo da boa esperança, quando já não dava mais, aí de repente, do nada, Sara começa a se sentir mais jovem, mais animada, e numa noite lá ela olhou e falou assim: Abraão, meu velho, estou me sentindo tão bem. E Abraão falou: incrível, mulher, eu também. Estou sentindo uma animação aqui. Aleluia! Nasceu Isaac, filho da promessa, filho do milagre. Aonde você promete, o que são promessas bíblicas? Promessas bíblicas são sementes de milagres. Toda promessa bíblica é a semente de um milagre. Por isso, quando você crê, quando você aplica crença, fé sobre a promessa traz à existência coisas que não existem, porque a semente, a promessa é uma semente, mas ela precisa de alguma coisa para germinar, ela precisa de fé. A fé é a água, é o adubo, é a força que faz com que essa promessa deixe de ser apenas uma semente, um potencial, e se torne fruto, se torne algo realizado. Amém? Estas coisas, porém, são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Essa é Agar. Ela gerou um filho, Ismael, que simboliza escravidão. Ela mesma era escrava, nunca foi livre e gerou para a escravidão. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão, com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Paulo está falando para a igreja. Quando o apóstolo Paulo fala sobre a Jerusalém celestial, o ponto mais culminante em Jerusalém é o Monte Sião. É o monte onde Davi construiu a fortaleza, o seu castelo, é onde ele colocou a Arca da Aliança depois que recuperou das mãos dos filisteus, é o lugar onde foi construído o templo de Salomão, o templo de Herodes, o templo sagrado de Deus, foi construído ali, nas imediações do Monte Sião. O Monte Sião é o lugar mais culminante, não é que ele seja o mais alto, mas é o ponto mais importante de toda a cidade de Jerusalém. Quando você fala sobre Jerusalém, muitas vezes a Bíblia fala sobre Jerusalém, às vezes alterna falando sobre Sião, o Monte Sião. Sião é o lugar
Sião é o lugar da bênção, porque Sião é o lugar que representa graça. O Sinai representa lei. O Sião representa graça. E nós observamos e recebemos tudo que Deus nos dá pela fé. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais os numerosos os filhos da abandonada dos que o da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Você é fruto de um milagre. Quem é aqui um cristão nascido de novo? Você não nasceu de novo por si mesmo. Você é fruto de um milagre. Não foi você que encontrou a Deus, foi Deus que te encontrou. Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Fomos nós que inventamos essa história. Foi Ele que nos trouxe para perto de si. Ele que nos atraiu a Ele. Amém? Aleluia. Como porém outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Se você for ler o livro de Gênesis, no livro de Gênesis mostra para nós que Ismael, que era mais ou menos 13 anos mais velho do que Isaque, ele pegava no pé de Isaque. Agora tu imagina um garoto de 15 anos, pegando no pé, implicando com um garoto de 2. Que juízo existe na cabeça de um cara de 15 anos, que implica com uma criança de 2 anos? Mas aqui diz que Ismael perseguia o seu irmão mais novo, Isaque. E como era, assim também é hoje. Ou seja, creia na graça, comece a andar pela fé e vai chover pedra no seu telhado. Você vai começar a ser criticado, vão chamar você de fanático, vão chamar você de maluco, vão dizer que você é seguidor do Bispo Macedo, mas eu nem vou lá. Não, mas vão dizer de tudo a seu respeito, vão dizer que você está dando dinheiro para pastor, vão dizer que você agora é trouxa, que você ficou bobo, era tão esperto, agora está tão bobo. Vão dizer tudo quanto é tipo de coisa a seu respeito, porque você agora simplesmente resolveu andar pela fé. Só porque você decidiu andar pela fé. Vai começar a chover pedra no seu telhado. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e o seu filho. A escrava Agar representa a lei. Não foi isso que nós vimos nos versículos anteriores? Agora ele está dizendo aqui, lança fora, joga fora. Joga fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Não tem como você ser uma pessoa legalista e ainda assim andar pela fé. Ser legalista e pensar que as promessas vão fluir na sua vida de forma abundante. Porque lei e graça são como ácido e base. Quando você mistura um com o outro, dá neutro. Se você mistura ácido e base, dá neutro. E neutro não produz nada. Por isso que a Bíblia diz, eu prefiro que você seja quente ou frio. Porque se for morno, não produz nada. De modo algum, o filho da escrava será herdeiro junto com o filho da herdeira. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Em Cristo Jesus você é livre. Essa frase é comum, eu vejo, os americanos falam demais isso: em Cristo nós somos livres, in Christ we are free in Christ. Eles estão lá, eu fico perguntando, por que eles botam tanta ênfase, dá a impressão que eles têm alguma coisa lá por trás, que nós somos livres, nós não queremos ser prisioneiros, nós somos livres, mas livre de quê? Porque as pessoas quando veem a frase dizendo, nós somos livres em Cristo, a primeira coisa que elas pensam é em demônios. Não, eu sou livre em Cristo. Mas o sentido primário, você também, se está em Cristo, é livre dos demônios. Mas o sentido primário que a Bíblia dá a sermos livres, é livres do legalismo. Porque a lei gera legalismo. A lei gera o legalismo. 2 filhos que Abraão teve: Ismael, filho de Agar, que era escrava, que representa o Monte Sinai. Isaque, filho de Sara, a livre, que representa a Jerusalém celestial, o Monte Sião, o lugar da graça. Quem você decide que vai ser a sua mãe? O legalismo ou a graça? A lei ou a graça? Ambos os garotos tinham o mesmo pai. Todos os dois. Gente, quando nós falamos sobre cristãos, todos nós cristãos temos o mesmo pai. Você pode ser da denominação que você quiser. Se você é da Nova,
se você é da Assembleia, se é da Universal, se é da Presbiteriana, se é da Batista, todo mundo tem o mesmo pai, mas nem todo mundo tem a mesma mãe. Esse é o problema da igreja hoje. Todos têm o mesmo pai, mas tem gente com mães diferentes. E há pessoas que se posicionam para ser filhos da Dona Graça, que é a minha mãe, creio que é a sua também, mas há outros que querem ser filhos da Dona Lei, e querem viver uma vida amarrada ao legalismo. Essa vida, ela está condenada a viver em altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Irmão, se pela graça já é difícil, imagina pela lei. Se pela graça já fica estreito em muitas situações, imagina pela lei. A gente precisa entender que um filho da graça, ele cresce em graça, em fé e em amor. Mas Ismael cresceu e já com 13 anos de idade, perseguia o outro só com 2. Porque um filho da lei, ele cresce em amargura e em inveja. Você está entendendo por que em muitas igrejas tem fofoca, disse-me disse? Eu ouvi outro dia alguém fazendo um comentário, dizendo, não aqui no Brasil, isso foi um comentário que eu ouvi lá de fora, nos Estados Unidos. Já ouvi falar de um pastor chamado Joel Osteen, maior igreja dos Estados Unidos. A igreja dele é uma pequena igreja que cabe só 80 mil membros lá dentro. Tem 4 ou 5 cultos por dia, por domingo. 80 mil que cabe lá dentro. É um estádio de basquete, um antigo estádio de basquete que agora virou igreja. Aí alguém disse assim, não, esse Joel Osteen é uma farsa. Peraí. Por que disseram isso? Porque o Joel Osteen não começou do zero. O pai dele era pastor, teve um ministério fantástico, abençoado, um ministério carismático, numa época de avivamento. A igreja cresceu debaixo do ministério do pai dele, e ficou, mas quando o pai morreu, entregou para ele que nem pensava em ser pastor. Mas o pai chamou e colocou nas mãos dele a sequência do ministério, ele abraçou, e Deus transformou a vida do homem. Agora, ele tem culpa de o pai dele ter construído um grande ministério, e Deus ter abençoado a vida dele para que o ministério crescesse ainda mais? Ele tem culpa de entender de internet, televisão e mídia, e fazer um sucesso em todas essas mídias? Ele tem culpa disso? Não, porque Deus deu a ele graça. Mas aí o outro que tem uma igreja do tamanho de um ovo, que não cresce, que não vai para frente, este cara é uma farsa. Farsa é você que está falando isso. Que não se tocou, que ao invés de dizer é uma farsa, não, ele é uma bênção. O ministério dele é diferente do nosso, mas ele é uma bênção. Que bom que ele... Olha, eu poderia apontar para você uma dezena de ministérios a respeito dos quais eu tenho uma série de críticas para fazer. Eu poderia dar nomes aos bois aqui, mas não vou dar, não precisa. Eu poderia apontar a igreja X, a denominação Y, e dizer, olha, essa igreja tem esse defeito, aquele defeito, e eles vão apontar para o lado de cá e vão dizer também os defeitos que nós temos. Mas quando eu olho, eu evito esse tipo de crítica, porque eu sei, muitas pessoas têm sido salvas através desses ministérios, que para mim a crítica, mas Deus pela graça salva ainda pessoas através desses ministérios. Então eu preciso me posicionar para entender que um filho da graça, ele cresce em graça, em amor, em fé. O filho do legalismo é que cresce em amargura e crítica. Amém, gente? Os judaizantes, eles entravam nas igrejas para dizer que a salvação dependia de guardar a lei. Você tem que retroceder até Moisés. E o tema central da epístola de Gálatas é esse. Os judaizantes entrando na igreja dizendo, vocês têm que retroceder até Moisés. Paulo, ele diz, olha, não retrocedam até Moisés, retrocedam ainda mais, vão até Abraão. Retrocedam até Abraão. Alguém que vocês, judaizantes, respeitam tanto, veneram, são apaixonados, têm como referência, retrocedam até Abraão, porque Abraão foi o pai do povo judeu, mas também foi o pai da fé. Ele foi abençoado não por sua obediência à lei, porque a lei nem existia na época de Abraão, só veio existir 430 anos depois com Moisés. Ele foi abençoado não por sua obediência à lei, mas por causa da sua fé. Você pode até dizer, pastor, mas a Bíblia diz que Abraão foi obediente, ele quando ouviu a voz de Deus mandando sair, ele saiu da terra da casa dos seus pais, e foi para um lugar que Deus ia mostrar, mas ele foi obediente não à lei, ele foi obediente à fé, porque ele teve que crer. Vai me levar para onde? Vai que eu vou te mostrar. Quando? No meio do caminho, algum dia, e ele saiu sem saber para onde ia, não é isso que a Bíblia diz? Ou seja, ele saiu pela fé. Deus não disse para ele, Abraão, se obedeceres a esse meu mandamento, te abençoarei, se desobedeceres, morrerás fulminado. Não, Deus não colocou uma condicional, Deus simplesmente disse, vai nessa. Ele creu e ele foi. Não havia nenhuma ameaça sobre ele, dizendo, se você não fizer,
o pior virá. Ele simplesmente ouviu, vai porque vai ser bom. Ele creu, ele foi e foi bom para ele. E foi bom para nós. Amém, gente? A lei vai existir para mostrar ao homem a sua insuficiência. Só para isso. O objetivo da existência da lei é mostrar ao homem a sua insuficiência. Se você, não é à toa que a Bíblia chama, em 1 Coríntios 15, 57, a lei de veneno. É exatamente assim que a Bíblia classifica, dizendo que o salário do pecado, o aguilhão do pecado, o aguilhão é o ferrão do pecado, o ferrão da morte é o pecado. Mas a força do pecado, o veneno do pecado, é a lei. Não é à toa que em 2 Coríntios 3,7, o apóstolo Paulo chama a lei de ministério da morte. Cara, se você lê, é chocante, mas é real. Ele está escrito lá, e o ministério da morte, gravado com letras em pedras. As únicas letras gravadas em pedras que aparecem na Bíblia são as 2 tábuas da lei, dadas a Moisés já no livro de Êxodo. E ele chama agora isso aqui de ministério da morte. Pegou pesado demais. E não é uma questão de dividir a lei em 2 blocos, como querem alguns. Se você for consultar certas denominações que pregam a lei, que você tem que guardar o sábado, e que você não pode comer carne de porco, isso e aquilo, eles dizem, não, mas a lei não foi abolida, porque Jesus cumpriu a lei cerimonial, mas a lei moral continua sendo válida nos dias de hoje. No entanto, biblicamente falando, a lei nunca foi dividida em moral e cerimonial, ela era um bloco único. E eu fico admirado que quem prega para você, dizendo que Jesus cumpriu a lei cerimonial, e o que você tem que manter é a lei moral, prega para você que você tem que guardar o sábado, mas o sábado é lei cerimonial. Que incoerência e maluquice é essa? O que tem a ver comer carne de porco com lei moral? É lei cerimonial, mas dizem para você que você não pode comer carne de porco. Você está entendendo aonde a coisa chega? E se você não estiver firmado na palavra, você acaba sendo levado para lá e para cá por todo o vento de doutrina. E a Bíblia diz que Deus levanta os apóstolos, pastores, evangelistas, mestres, exatamente lá em Efésios 4, do versículo 11 em diante, exatamente para que a igreja chegue à unidade da fé e não seja mais levado de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. Porque essas coisas às vezes soam como coisa correta. Não, realmente, a lei moral faz sentido. A lei moral, a lei cerimonial, não é por aí. A Bíblia não fala sobre essa divisão. Trazer a lei de volta é como se a gente estivesse dizendo, tragam Agar de volta. Nós não podemos confiar em Sara para cuidar de Isaac. Você acha que Sara não tinha condições de cuidar de Isaac? Precisava trazer Agar de volta? De jeito nenhum. Nós não precisamos de legalismo para que nós sejamos as pessoas que Deus quer que nós sejamos. Amém? Aleluia. Gálatas 4, versículo 8 diz assim, outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estás voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Agora, Paulo chama aqui a lei de rudimentos fracos e pobres. Ele só vai descendo a escada, reparou? Quando se fala da lei, a escada só desce. Quando se fala sobre a graça, a escada só sobe. Amém? Já andou de escada rolante? Já tentou subir pelo lado que desce? Já tentou descer pelo lado que sobe? Você fica parado no mesmo lugar. Quanto tempo você está nessa escada? 2 horas. Por que você não desce? Estou descendo, mas não chego. Porque guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós que eu tenha trabalhado em vão para convosco. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja da Galácia. Eu acho que estou achando até que eu trabalhei em vão para vocês. Paulo chama a lei de rudimentos fracos e pobres. A lei produz fraqueza e pobreza. Entenda isso, o legalismo produz fraqueza e pobreza. Igrejas legalistas estão lotadas de pessoas pobres e doentes. Não porque são as pessoas mais humildes que chegam lá, mas porque a lei produz fraqueza e pobreza. Dê uma olhada na própria história, e você vai ver que quando Abraão mandou Agar embora, Agar, ele deu para ela um odre de couro com água.
ela foi para o deserto. No meio do caminho, a Bíblia diz que a água acabou, e o menino, que tinha 15 anos, a Bíblia diz assim, que quando Isaac foi desmamado, então Sara disse a Abraão, lança a escrava fora. Abraão dá um odre de água, eles vão para o deserto caminhando, o garoto tinha 15 anos de idade, e ele começa a passar mal, ela deita ele à sombra de uma árvore, vai para um outro canto e começa a clamar a Deus, Deus mostra a ela um poço, ela vai, pega a água e salva o menino, porque esse menino tinha 15 anos, era ele que devia estar ajudando a mãe, mas a mãe é que teve que ajudar ele, porque ele era fraco. Mas quando Isaac tinha 15 anos de idade, ou próximo disso, a Bíblia diz que ele pegou um feixe de lenha para o sacrifício, botou nas costas e subiu desde a base até o alto do Monte Moriá, junto com seu pai Abraão. Abraão não precisou carregar um graveto, porque Isaac, o filho da graça, era forte. A lei produz fraqueza e pobreza, enquanto que a graça produz saúde e riqueza. Amém, gente? Aleluia! Não, pode passar esse aqui que eu já falei. Pode ir. Gálatas 3:10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Gente, você viver debaixo do legalismo, você cai dentro de uma incoerência espiritual. Sabe qual é a incoerência? É que Cristo já te livrou de toda a maldição. No próprio livro de Gálatas, diz que Ele se fez maldição no nosso lugar, para que nós não tenhamos mais prevalecendo na nossa vida nenhuma maldição, porque maldito for aquele que for pendurado em madeiro, para que nós tenhamos a bênção de Abraão. Agora veja só que absurdo é, eu liberto das maldições, mas arrastado pela religiosidade, eu volto para viver debaixo do legalismo, onde existe maldição, e eu estou vivendo fora do centro da vontade de Deus, achando que estou agradando a Deus, e eu preciso simplesmente renovar minha mente na palavra, para entender, que o Deus que me salvou, me livrou de toda maldição, e não quer me ver desfrutando de qualquer maldição, mas de 100% das bênçãos que Ele tem para nós. Meu irmão, a sua fé, ela pode muito mais do que você imagina. Não subestime a sua fé. Pedro andou sobre as águas. O que Jesus disse para ele? Homem de pequena fé, ou de pouca fé. Entenda que um grão de fé pode fazer grandes milagres. Olha o que Jesus disse: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, a menor das sementes, vocês vão dizer a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e aquilo que vocês disserem, sem duvidar no seu coração, é o que vocês vão receber. Jesus não disse, se vocês tiverem fé do tamanho deste monte, vão dizer, este grão de mostarda, vai daqui para lá, e ele vai obedecer. Não, ele é o contrário. Se você tiver uma fé pequenina como um grão de mostarda, você vai dizer ao monte. Qual é a diferença entre o tamanho do grão de mostarda e o tamanho do monte? Enorme, gigantesca, mega, incomparável. Ele diz, essa fé pequena, que parece pequena aos seus olhos, é suficiente para produzir milagres. Não subestime a tua fé. O diabo vai tentar dizer para você, a tua fé é pequena, não vai dar para nada. Não dê ouvidos ao diabo. Ainda que você admita, dizendo, Senhor, eu creio que realmente a minha fé é pequena, mas eu sei que uma fé pequena pode realizar grandes milagres, e em nome de Jesus, eu declaro a minha confiança, a minha crença. E você pode citar o problema que for, a cura, a prosperidade, a libertação, seja lá o que for, creia, porque nas promessas de Deus, que são sementes de milagres, você já tem o sim e o amém. Aleluia. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos trazer a Jesus para o centro da nossa vida. Nós queremos tê-lo no centro da nossa vida, porque nós queremos estar no centro da tua vontade. Nós não queremos andar com base em tradições de homens, em mandamentos de homens, em interpretações de mandamentos de homens. Nós queremos andar debaixo da orientação do Espírito, porque todos os que são genuinamente filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos teus filhos,
E nós queremos poder ver na nossa vida libertação, cura, prosperidade, vida abundante, família salva, abençoada, transformação da nossa própria vida, transformação do nosso interior, do nosso íntimo. Nós queremos ver a Tua palavra em ação, e nós sabemos, ó Deus, que essa palavra, ela entra em ação pela fé. Quando nós cremos, olhamos para essas promessas e dizemos: eu tomo posse, eu creio, isso me pertence, isso foi programado por Deus para ser bênção para a minha vida. E nós aqui, ó Deus, queremos declarar o Teu povo abençoado, liberto de todas as amarras diabólicas, abençoado em todos os setores e em todas as áreas. Nós queremos declarar, ó Deus, a família de cada pessoa que está aqui nessa manhã abençoada. Nós queremos declarar, ó Deus, a Tua bênção sobre cada família aqui representada, em nome de Jesus, em o nome de Jesus. Nós queremos declarar aqui, ó Deus, prosperidade sobre cada família, que não falte, ó Deus, o alimento, que não falte o trabalho, que não falte, ó Deus, a Tua presença conduzindo a cada família aqui representada, para desfrutar do melhor, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, aleluia. Vamos todos ficar de pé. Aleluia, levante as suas mãos e dê graças ao Senhor, porque ações de graças é uma fonte de milagres. Quando você dá graças a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz, por quem Ele é, quando você se esquece dos seus problemas e coloca Deus no centro e o adora, ao invés de se queixar dos problemas, e você diz: Senhor, Tu estás no controle de todas as coisas, eu te louvo e eu te adoro, não por causa da doença, mas apesar da doença eu te louvo, porque Tu continuas assentado no trono apesar da enfermidade. Eu te louvo não por causa do problema financeiro, mas apesar do problema financeiro, eu te louvo porque Tu continuas assentado no trono. E eu sei que essa enfermidade tem hora para acabar, eu sei que esse problema financeiro tem hora para acabar, e eu sei que o Senhor já está operando e trabalhando para trazer o remédio, a solução, a cura, a prosperidade, em nome de Jesus. Eu já declaro a Tua bênção sobre a minha família, Senhor, em nome de Jesus. Todo espírito diabólico que tem aprisionado os filhos dos Teus filhos, os jovens, os adolescentes, nós repreendemos aqui e agora em nome de Jesus. Todo espírito que tem trazido uma venda para os olhos dos jovens da Barra da Tijuca, do Recreio, da cidade do Rio de Janeiro, para que eles não enxerguem a luz do Teu Evangelho, estejam esses jovens aonde estiverem, na Barra da Tijuca, no Recreio, na Zona Sul, na Zona Norte, na Zona Oeste. Nós repreendemos agora todos esses espíritos e declaramos salvação, salvação sobre o Rio de Janeiro, em nome de Jesus.